Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faça assim e viva sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faça assim e viva sempre a cantar. Olá, olá! Saudações, Grupo Francisco de Assis, como estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar da parábola dos talentos, tá bom? Mas antes, eu vou sugerir uma pequena ligação com Cristo, de uma forma que eu faço bem particular minha. Então, para quem quiser pausar o vídeo após a minha explicação, fique à vontade para fazer com mais calma. E aí, na sequência, assista o vídeo. Basicamente, a fórmula que eu uso é você respirar fundo 3 vezes, lentamente, puxando pelo nariz, deixando o ar entrar. E nesse meio tempo você vai pensando como se você estivesse caminhando com Cristo pela praia. Adoro imaginar essa cena porque ela me tranquiliza, como se nós dois estivéssemos numa praia deserta, conversando e ele me servindo de conselheiro. Isso me ajuda muitas vezes naquele momento de estresse, de ansiedade, dar uma acalmada e retomar meu prumo com relação às minhas tarefas diárias, tá bom? Então, para quem quiser, fique à vontade e pause o vídeo e na sequência vamos falar sobre parábola dos talentos. Hoje eu vou falar sobre a palavra dos talentos de uma forma... Trouxe uma metáfora baseada num gosto que eu adquiri durante essa pandemia, né? Eu sempre busco, vamos dizer assim, coisas diferentes para assistir, então ela veio inspirada nisso. Comecei a gostar de um tema chamado Forja, por incrível que pareça, é uma coisa doida, então minha parábola hoje está associada a esta ferramenta aqui. Calma, calma, que eu não vou fazer nada, até porque estamos à distância, o vídeo não me permite. O que é o trabalho de um forjador, basicamente? O forjador, ele faz ferramentas que nem facas, martelos, machados, tudo relacionado a esses materiais, esses instrumentos, e ele é uma das profissões mais antigas do mundo, né? E eles voltaram a ter força agora, recentemente, como um trabalho artesanal, apesar das indústrias. Por que ele é tão interessante? Porque eu mesmo nunca tinha parado para pensar assim, comecei a gostar, como que isso aqui é feito? Como que essa ponta é feita? Isso aqui é aço puro, né? Isso aqui é uma coisa metal, é ferro puro. E eu vou falar, é tanto trabalho para fazer um negócio desse que a gente nem imagina. A gente usa essas ferramentas aqui e nem imagina. É muito trabalho. Então eles pegam um pedaço de ferro, colocam em fornalhas quentes, tiram dessa fornalha quente e vão marretando, marretando, marretando até pegar forma. Tem que lixar, tem que colocar em azeite porque é uma técnica que se chama, né? Mas assim, é muito trabalho. E é um trabalho que eu fico falando assim, eu nunca parei para pensar. Ele é um dos trabalhos mais antigos que existe, né? Porque ferramentas com metal já são criadas há muito tempo. Só que nesses devaneios, assistindo esses programas, eu parei para pensar, mas como que foi feito o primeiro martelo, sendo que o martelo é de metal? Olha as coisas que eu fico pensando, né? Dentro das minhas diversões. E fui procurar na internet. Na internet tem esse dom de, se você souber procurar, você acha bastante coisas legais e interessantes. E na verdade, o primeiro martelo foi criado, na verdade não o primeiro martelo, mas o primeiro instrumento de metal foi criado meio que sem querer, né? Mas assim, a descoberta é que a junção do minério de ferro, que é praticamente um pó, junto com o carvão, esquentados a grandes temperaturas, endurece o minério de ferro ao ponto de ele se tornar essa peça aqui, né? E as primeiras ferramentas foram feitas com martelos de pedra, né? E
não pode ser qualquer pedra, porque para forjar isso, para quem tiver interesse, entrar no History Channel, né, tem um programa chamado Forjadores, você vai ver que são belas marretadas. Esses homens e mulheres que trabalham nisso, eles são bem fortes para fazer esse tipo de peças, né? Então, o primeiro martelo saiu praticamente de um trabalho com outro martelo mais de pedra. Mas você deve estar se perguntando assim, por que eu estou falando tudo isso? Eu vou explicar o porquê que eu estou falando tudo isso e o que tem a ver com a parábola dos talentos. Na verdade, nós, né, Deus nos criou e basicamente também saímos da terra, né? Somos de uma origem totalmente assim, nada veio por acaso, né? E somos uma ferramenta também, né? E não também por coincidência, a gente também cria outras ferramentas, outros seres humanos a partir dessa ferramenta, né? O martelo é uma das ferramentas mais básicas que existe, e até hoje ela é carregada com todas as tecnologias, todas as pessoas que trabalham com construção, fabricação de móveis, seja outras funções que exigem ferramentas, com todas as tecnologias, com parafusadeira elétrica, serradeira elétrica, todas essas coisas elétricas, o martelo ainda é carregado, é uma ferramenta básica. E o que muitas vezes nós não percebemos, né, que mesmo sendo nós, seres humanos, sendo uma ferramenta básica, a gente não a utiliza, não utilizamos os nossos talentos como ferramenta. Aliás, muitas vezes a gente também utiliza essas ferramentas de maneira errada, né? Porque o martelo, da mesma forma que ele serve para construir, ele serve para destruir, ele serve como uma arma para destruição, né? E é exatamente isso que normalmente nós não analisamos sobre nós. Então, a parábola dos talentos diz o que você está fazendo com as suas ferramentas, que tipo que lhe foi dada, né? O martelo, a princípio, é uma ferramenta básica e ela pode construir pontes, pode construir móveis, pode construir casas e também pode destruir coisas, né? Inclusive machucar pessoas. E tem uma coisa interessante também sobre o martelo, né? Ele é uma ferramenta de destruição e às vezes não é de uma destruição ruim, porque quando você faz uma reforma, muitas vezes você tem que quebrar alguma coisa antes para começar a reformar. Então eu trago essa associação exatamente para as pessoas tentarem ou compreenderem, né, o que estão fazendo com as suas ferramentas, né, que lhe foi dada, mesmo as mais básicas, né? Será que a gente está colocando nosso martelo na caixinha lá da poeira, lá no fundinho da casa? Será que estamos colocando apenas pregos em alguns lugares, né, batendo em alguns pregos, ou estamos construindo alguma coisa? Então a ideia foi exatamente de trazer essa metáfora para todos refletir sobre a situação de como é difícil fazer um martelo e no final das contas ele não ter utilidade nenhuma. Talvez Deus tenha falado para a gente aproveitar melhor, porque exatamente somos únicos e é bem difícil conceber um ser humano, né? Então, para quem quiser entender mais sobre Parábola dos Talentos, aí é uma leitura mesmo, ele está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma oportunidade para vocês conflitarem o que eu acabei de falar, tá bom? Uma boa noite para quem assistir à noite e um bom dia para quem assistir de dia. Fiquem em paz com Deus e Jesus Cristo. Alma querida, imaculada, doce a sentir-se a sublime amor, modificando nossa conduta no santuário do coração. Sua humildade é melodia que até as pombas fazem canção. Suave mensagem de esperança, de ternura.